Então, sem perder muito tempo, comunista manda real sobre o governo do PT, Jones Manuel, no Inteligência Limitada, No More Delongas, vamos lá. Beleza? E então, queria saber se você está satisfeito. Você falou do PT aí, das promessas. Como você está vendo o governo aí? Então, bicho, tem duas coisas, né? Veja, Arcabouço. se eu chegar pra você e falar assim, porra, Vilela, tu prefere um tiro na cabeça ou uma facada na coxa? Todo mundo vai escolher uma facada na coxa, né? É. Que a chance de É sobreviver maior. é maior. Mas ninguém vai escolher. É justamente esse o ponto que eu pretendo a gente vai ver aqui, sobre se o Lula é neoliberal ou não, eu vou dar a minha visão. É a minha visão, tá, gente? Não quer dizer que é verdade absoluta, não. É a minha visão. Isso de. Mas você preferia não ter nenhum dos dois. É óbvio, É, tá é. ligado? Então, veja. A eleição de 2022 foi um tiro na cabeça, uma facada na coxa. Fiz campanha pro Lula no segundo turno. Não tinha nenhuma opção lá antes do segundo turno. Não, no primeiro turno eu fiz campanha pra candidatura do meu partido, né? Eu era do PCB, fui expulso, confusão do caralho, Depois BO você fala, depois e fala tal. por quê. E aí, fiz campanha pro Lula no segundo turno, fiz e faria de novo se a gente voltasse. Por quê? Porque o Bolsonaro não podia ganhar. Era uma questão de vida e morte, mas não era tua. Vida morte. Não era seu sonho Não, de não foi, consumo. não foi com tesão. Cara, eu só vou fazer só um leve comentário. Primeira coisa que eu queria comentar é o seguinte: na faculdade, a gente que está há muito tempo, volta e meia, a gente acaba esbarrando com alguns calouros e tal. E aí a galera que entra na faculdade, no Instituto de Ciências Humanas, normalmente, tem muito contato com a galera das sociais, acaba conversando muito sobre política. Uma coisa que eu tenho notado muito na galera que nasceu ali depois dos anos 2000, né? Que é a galera que vem depois da geração Z. Muita gente me falou, cara, eu votei no Lula no primeiro e no segundo turno porque não tinha opção. Tá ligado? Se eu não me engano, o nome da geração é geração Alpha. Mas eu perguntava, você se sente satisfeito de votar no Lula? A galera fala, não, eu queria algo mais à esquerda. Você entendeu? E aí, o que eles querem dizer com mais à esquerda? Gente, não é um Ciro Gomes, que tecnicamente hoje o Ciro Gomes está à esquerda do Lula. Tá? Na minha visão, o Ciro Gomes está à esquerda do Lula. O Ciro Gomes ainda fala de taxar rico, né? De taxar mesmo os bilionários. Mas e essa questão que o Jonas coloca tá muito presente nessa galera que tem entre 18 e 23 anos. Você vê que é a galera que, tipo assim, eu votei no Lula porque não tinha uma opção mais radical à esquerda. Você entendeu? Por aí, você já vê que é uma questão sintomática, tá? Só deixar claro isso, é sintomático isso. Não, foi um voto brochado. Exato. Tá ligado? Foi Meia um bomba. voto. Não, nem Não, meia. brochado. Brochado. Neoliberalismo é o que mesmo? Tipo, tem lugares que chama de filosofia, outros que é uma atuação do liberalismo ou um novo modelo econômico que não precisa se preocupar com o bloco soviético. Então, ó, o neoliberalismo é uma corrente que vem é uma corrente pós-keynesianista. O que o Keynes vai falar em linhas gerais, tá? Eu não sou tão letrado assim em Keynes, mas eu vou falar basicamente em linhas gerais. O que o Keynes coloca? Gente, ou a gente pega e cria um Estado presente, garantindo segurança, garantindo saúde, garantindo educação, garantindo o básico da sobrevivência dentro da sociedade, ou isso aqui vai colapsar. O único jeito de vocês manter esse sistema funcionando é com guerra, né? E aí, tipo assim, você tem um tempo ali do estado de bem-estar social, né? E aí você pega ali lá na década de 80, 70, ali mais ou menos, eu não vou lembrar o período especificamente, você tem a onda neoliberal. O que o neoliberalismo fala? Que o Estado tem que ser mínimo. O Estado tem que ser enxugado o máximo possível. Você tem que manter ali dentro do Estado a polícia funcionando, né? Uma parte do setor de saúde funcionando para garantir vacinas e só. Tem uma entrevista do Milton Friedman, inclusive, que eu acho que ela ilustra muito bem o que é o neoliberalismo. O que o cara faz? Ele pega, vai listando todos os ministérios brasileiros, né? Eu já até tenho um react desse vídeo no canal. Ele vai listando todos os ministérios brasileiros e o Milton Friedman vai falando para cortar todos eles. E aí quando aí chega no Ministério da Segurança, né? E Forças Armadas, aí o Milton Friedman fala: temos que deixar isso para quando as pessoas não concordarem com a gente vai ter que usar a força.
né? Tipo assim, a filosofia, a corrente neoliberal, o que eles pregam? O Estado mínimo, porque o mercado dá conta de regular e atender a todas as necessidades da população. Você está entendendo? É reduzir a figura do Estado a apenas um aparelho de repressão mesmo. Polícia e no máximo ali uma fatia do Ministério da Saúde para garantir vacina. Basicamente, em linhas grossas, é isso. É lógico. Você quer entender isso mais, gente? Busquem leitura qualificada. Uma que pode ajudar muito a entender essa questão essa moça, inclusive, é social-democrata, ela nem marxista tá ligado? Ela chama Wendy Brown, Nas Ruínas do Neoliberalismo. Vai falar muito sobre essa questão da destruição do Estado pelos neoliberais e entrega dessas questões do bem-estar social para o mercado. Basicamente é isso. Ficou claro? Tá. Broxado, assim. Liberalismo também é contra a atuação grande do Estado? Não. Não. Tá? Não é bem assim. Essa ideia de que o liberal quer menos Estado e o comunista quer mais Estado, isso não tem nada a ver. Tá ligado? Porque aí você quer naquela falácia, não, os comunistas querem taxar demais, eles querem criar vários impostos, aí você vai pra Coreia do Norte e não tem imposto. Você tá entendendo? Essa regra, tipo assim, esquerda quer mais Estado, direita quer menos Estado, não serve pra nada. Tá bom, camarada? Ela não serve pra nada. Tá? E tem muito mais por trás dessa roupagem. Não é só mais Estado, menos Estado, tem nada a ver no fim das contas. Inclusive, um dos votos. Não vou dizer que foi o voto mais broxado da minha vida, porque em 2018 eu votei no Haddad, né? Que aí é o fim do mundo. Nossa, isso é verdade. Pois é. Mas aí. Nossa, eu votei no Haddad com meus olhos sangrando, assim, de ver a cara dele na urna, meus dedos tremendo. Vamos assim, lá. Então, tipo assim, era muito importante o Bolsonaro perder. Sabe? Tá. Se a questão, por exemplo, se o Bolsonaro tivesse ganhado de novo, nas iniciativas dele autoritárias de fechamento de regime, eu tenho sérias dúvidas, por exemplo, se pessoas como eu já não poderiam ser abertamente perseguidas. Muito concretamente. Se o Bolsonaro tivesse Ele tava na lista dos detratores do governo do Paulo Guedes. ganhado Na época dele, você sentiu isso pesado? eu fui colocado na lista dos detratores do Paulo Guedes, né? Tá ligado nisso não? Tô Que ligado. o Paulo Guedes contratou uma empresa pra vigiar a galera, eu tava lá, na E aí? lista. E aí, tipo, ficou nessa, mas era isso, né? Um segundo governo, talvez, não, passaria para um outro nível. E o que a BIM reuniu de arquivo, de informação, ninguém sabe, né? Vai saber. Ninguém sabe, porque é isso. Tá na lista dos detratores, provavelmente também, enfim. Mais uma pesquisa. E aí, velho, tipo, se o Bolsonaro tivesse ganhado a reeleição, os Yanomamis, por exemplo, essa hora já poderiam estar extintos, né? Isso é verdade. Se o Bolsonaro tivesse ganhado, o Yanomami estava extinto. Tinha acabado o governo, a população já. Da situação que a gente... E nossa, velho. E o cara não vai ser preso por isso, velho. Vocês têm noção a quantidade de crime que o Bolsonaro cometeu e ele se tornou ele só se tornou inelegível. viu no começo do ano, por exemplo, que o governo Bolsonaro propositalmente deixou os Yanomamis para morrer. Então é muito importante. O Lula cumpre uma função... Dito isso, o que você esperava? Cumpre uma função... Nada. Sério? Nada. Nada. Porque... Mas das promessas que você falou. Mas... Você sabia que não... A gente vai chegar lá, veja Tá. só. O Lula cumpre uma função civilizatória de dar um break na destruição que estava em curso no Brasil. Não é nem dar um break, é reduzir o ritmo. Sabe? O Lula não é fascista. Essa é a principal qualidade do Lula. O Lula não é fascista. Tá. Veja que é bem pouca coisa, que você não ser fascista é meio que Meio básico, né? meio que uma obrigação, né? É. Tipo assim, caralho, eu não bato em negros no meio da rua, assim. Pô, parabéns, velho. Sabe? Mas, tipo... Precisa dar parabéns, né? Pra uma coisa que deveria saca? ser o... Beleza. Agora, veja, é o 5º governo petista. 3º governo Lula. Dilma foram... 1,5, tá. Tá, 5ª presidência petista. Ela não conseguiu terminar, mas foi reeleita. Tá. Lula e o PT nunca fizeram uma reforma no Brasil. Isso é verdade. Nunca enfrentaram nada. E por que você acha isso? E ó, desde o primeiro programa político do PT, a reforma agrária estava em pauta, até hoje eles não fizeram isso. Medo mesmo? Não, a gente vai chegar lá, mas antes disso. Valeu, Lênis. Muito bom a gente falando de comunismo e tem um Lênin aqui, né? Isso. Mas é Lene. O pessoal acha que é Lene. Lenin. É Lene. Tem que mudar esse nome aí.
Sempre que vem o comunismo, o pessoal já tenta... A gente fica iludido, né, pô? iludido, né? Os caras querem me levar pra comunidade, né? Aí vamos lá. Os caras nunca enfrentaram nada. Então, assim, a gente tem, nas últimas décadas, 5 presidências. Tem uma pergunta um pouco fantasiosa. Com a queda do Muro de Berlim, começou a pipocar um discurso de que o capitalismo é o melhor modo de produção de toda a história. Não tecnicamente, porque ele é o mais eficiente, né? Teve até o lance de falar que a história acabou, foi com Fukuyama, né? O fim da história. Não tem mais como evoluir. A pergunta é, qual seria o próximo modelo de produção baseado no clima atual? Não vale comunismo. Vai ser o capitalismo. Não é o clima que faz mudar o modo de produção, é a organização social que faz mudar o modo de produção. Você tá entendendo? Progressistas. E ó, a gente tá rumando no pique Mad Max mesmo, tá? Mas o papo de reforma agrária sempre tá na mesa, né? Mas nunca rolou. A concentração fundiária, como eu Capitalismo 2 não é capitalismo, não tem 2, 3, não é igual o level, tá ligado? É só capitalismo. te falei, a mesma dos anos 40. É aquela parada tipo assim, gente, porque mudou a forma, não quer dizer que mudou a essência. Essência é uma coisa, conteúdo é uma coisa, forma é outra, tá? Até hoje. O Brasil tem quase 1 milhão de presos. 5 bancos controlam. O Brasil tem quase 1 milhão de presos. Vale lembrar que... Não, tô ligado. Vale lembrar que o partido que aprovou a lei que deu início ao encarceramento em massa foi o PT, foi no governo do Lula, tá? A lei de drogas. Controlam quase todo o sistema Se bancário. eu não me engano, era de 2006. São bilionários. Nunca os bancos ganharam pra caramba no Exatamente. governo do Lula. O 1% dos mais ricos controla mais de 50% da riqueza do país. A concentração de renda, riqueza e propriedade cresceu. O poder do agronegócio cresceu. O poder da mídia cresceu. O poder das igrejas evangélicas cresceu. Foi o governo petista que formou o maior monopólio privado da educação do mundo, o Grupo Croton, a partir do FIES e do ProUni. Os planos de saúde se expandiram. O governo Lula nunca fez uma reforma. E aí, veja. E aí, ó, gente, olha só, o que ele quer dizer com reforma? Tipo assim, um exemplo, uma reforma que a China fez. Eu não sei se pode... Não é bem reforma, que eles proíbem lucro na educação. Eu não sei se é bem uma reforma, não sei se enquadra muito bem. Você que é petista, que essa hora já deve estar puto comigo. Como estão as prisões privadas no Brasil? Já começou a escravidão? Cara, ainda vai ser feito, eu acho que ainda vai ser feita o leilão, eu não sei como é que tá, mas eles têm que procurar porque começou no Rio Grande do Sul, tá? Isso não significa desconsiderar as políticas públicas importantes. Isso aí é verdade. Aí que entra a questão, tipo assim, olha só, gente, a lei de cotas, ela não é uma reforma, ela é uma política pública. Ela não é uma reforma que você poderia fazer, por exemplo, proibir lucro na educação. Mas não só isso, você aumentar o investimento na educação, você fazer uma reforma do currículo, você está entendendo? Remodelar o currículo das escolas públicas, garantir investimento para as escolas públicas. Não foi feito isso, tá? Não tem que, não, o dinheiro do pré-sal vai para educação. Não foi. Não foi, tá? Só isso mesmo. Bolsa Família, luz para todos, política de cotas, política de valorização do salário mínimo, fome zero, mas veja. Cara, e isso que o Jones tá falando, olha pra você ver que teve um monte de gente falando que o Jones basicamente desconsiderou o que o governo Lula fez. Não, gente, as políticas públicas que o Lula fez foram importantes, botou comida na mesa do trabalhador. Eu vi, por exemplo, a vida de amigos melhorar, de gente que passava aperto para ter comida, a conseguir comer muito melhor, a ter acesso à faculdade. Gente, essa parada é muito importante, mas exatamente, Daniel, é uma medida paliativa. Tá ligado? Não ataca a raiz do problema. Vamos por exemplo, o problema do Brasil é o que a criação do conglomerado lá da Croton. Gente, ataca esse conglomerado, que é isso que tá gerando problema. Você tá entendendo? E não tem nada não foi feito nada substancial no fim das contas. Política pública é diferente de reforma. Política pública é um negócio que tá num governo, pode mudar o governo e acabou, e já era. Reforma, por exemplo, o SUS é uma reforma. Esse exemplo que eu tava buscando, o SUS é uma reforma. Foi criado e ele
E, Passa governo. e tá aí. É. É aquela questão, tipo assim, o SUS ele é constitucional, né? Ele não é só um aparato que está ali e tal, ele é constitucional, assim como parte do aparato de educação ele é constitucional. Então, é aquela questão, tipo assim, um governo, né? O Bolsonaro, se ele quisesse realmente ter acabado com o Bolsa Família, ele tinha acabado, tá? Ele não acabou porque era interessante para ele, aquela política pública. Mas de um governo para outro pode acabar. A questão, tipo assim, para você derrubar, para você acabar com um sistema igual o SUS, é um esforço burocrático, é um esforço político muito maior do que para acabar com o Bolsa Família, tá? Sucateado, cambaleando, com problemas, não sei o quê, mas ele Mas não era pra ser. acaba. E seria pior se não tivesse. Exato. Exato. E tá aí. É. E tá aí. Não é decisão de governo A ou B, não é decisão de composição congressual fácil, assim. É uma reforma. Tem duração histórica. É tipo, por exemplo, as universidades públicas, as escolas públicas que não foram criadas no Brasil. São insuficientes, são precarizadas, os professores ganham mal, não sei o que e tal. Mas veja, ninguém acabou com escola pública e universidade pública. Tá aí. Quando foi criado, isso foi uma reforma na educação brasileira. Há um antes e um depois da criação das escolas públicas. Há um antes e um depois da saúde, da Perfeito. criação do SUS. E aí que tá a questão, tipo assim, olha só, você criar isso que o Jonas colocou, agora vai ficar mais fácil de falar, né? Você criar uma universidade é uma reforma, né? Você tem lá, você vai criar a universidade, você injeta dinheiro não só nas obras. Cara, e fazer isso é importante. O governo Lula fez, se eu não me engano, 8 ou 9 universidades, né? Gente, isso é importante. Mas ainda assim, as universidades continuam elitizadas, não é qualquer um que entra na universidade. Volta e meia, você vai dentro da universidade, você vê lá uma. E, gente, quando eu vou falar isso, não é no sentido pejorativo, mas eu tô sendo honesto. Você vê meia dúzia de pessoas que veio de comunidade. Eu lembro que na universidade que eu estudo, teve um período que eles pegaram, foram em cada instituto, juntaram todos os alunos negros daquele instituto para tirar uma foto para mostrar como a política de cotas estava causando inclusão dentro da universidade pública. No prédio da medicina tinha 3 alunos. No prédio do odonto tinha 4. No ICH tinha 29. E olha que no ICH estuda mais de 1.000 pessoas. 29. Tá ligado? E aí que entra a questão. A política de cotas, ela é uma política pública, ela é importante, ela é fundamental, só que ela é paliativa, ela não ataca o problema na raiz dele. Tá entendendo? Política pública, não. Se eu não me engano, o PT votou contra o formato no qual a Constituição Federal foi aprovada. Aí eu não vou lembrar. Política pública, se em 2026, sei lá, ganha O Lula fez uma parada foda que foi os institutos federais e mesmo assim tem processo seletivo. Ué. Todas essas paradas de Instituto Federal tem processo seletivo. Tarcísio de Freitas. Tarcísio de O Freitas IF quiser é bom pra caralho. acabar com o Bolsa Família, ele acaba e pronto. Mas qual a diferença? Por exemplo, Bolsa Família ele acaba. O que seria uma reforma porque não poderia. Uma reforma para você, ela cria uma transformação de tal forma enraizada que para você acabar com ela, você teria que comprar um grau de enfrentamento, um grau de mudança, um grau de transformação A lactação das cotas vai destruir nosso país. que é muito difícil um governo querer comprar isso de graça. Então, por exemplo, imaginar que o Tarcísio chega hoje, o Tarcísio diz assim, ó, bicho, eu acho que um dos maiores erros da gente foi a campanha pela escola pública, todo o manifesto dos pioneiros pela escola e tal, e eu acho que a gente deve voltar a como era no comecinho do século XX, que só tinha a igreja católica, escola da igreja católica, escola filantrópica e escola privada. Eu quero acabar com a escola pública. Vai tentar, Vai tentar pra ver se tá consegue. ligado? E aí vai, meu irmão, o Alckmin, por Vão menos acabar que... com o SUS. O Alckmin, por menos que isso, teve ocupação de escola, um Buruçu, não sei o quê. Mano, se o pessoal fala que vai privatizar a universidade, esses caras têm um problema gigantesco na mão. Não é tão fácil privatizar a universidade assim, não, velho. Então, essa que é a diferença. Quando você consegue uma reforma, aquilo tem duração histórica, percebe? Mas no caso da reforma agrária, claro, eu sei em quem vai doer, quem vai reclamar e quem vai Isso. chiar. Mas por que o PT não enfrenta essa parada? Sendo que. Porque o PT é um partido neoliberal. Presta atenção. Ó, ele vai falar.
Mas eu só queria adiantar uma coisa. Eu concordo com isso que eu concordo com o Jonas nesse ponto, tá? Tem muita. Vou olhar aqui pra câmera. Tem muita gente séria no PT. Tem muito socialista no PT. Tem muita gente que eu PT é respeito. uma colcha, né? Tem Tem várias muita alas gente lá que eu dentro. respeito no PT. Tem muita gente É que que eu o PT é um partido de corrente, né? Ele não é centralizado igual o PCB é, igual o P. Ele é um partido com várias correntes. admiro dentro do PT. Tenho muitos amigos dentro do PT. Mas o núcleo que dirige o PT é neoliberal. É mesmo? É. Neoliberal até o Hoje talo. ou Neoliberal até o osso. Isso eu concordo, tá? sempre foi? Hoje e há 25 anos. É. Desde a Carta ao Povo Brasileiro ali, que não tem reforma. Veja, o PT, Vilela, por exemplo, a gente tava falando agora há pouco do Brizola, né? É. Aí tu mesmo falou assim, o Brizola comprou uma briga do caralho com a Rede Globo. Eu lembro. Pronto, qual foi a briga que o governo Lula comprou? Com algum setor do empresariado nacional? Peraí, tô pensando aqui. Não teve. E aí que tá o ponto. Só um parênteses que eu quero fazer é o seguinte, gente. No segundo mandato do governo Lula, o Lula tinha 80% de aprovação do povo. O segundo mandato do governo Lula, ele podia ter passado a reforma que ele quisesse. Você tá entendendo? No que ele pautasse a reforma na Câmara dos Deputados e no Congresso e tal, e ele se aprovasse, ele puxava o povo pra rua. Qual que foi a última grande mobilização das massas que vocês viram o PT fazer, gente? Ah, não, mobilizou em 2015, 2016 lá contra o golpe. Ah, depois já tinha dado merda? Né? O PT desmobilizou as massas. Você tá entendendo? Não fez uma reforma concreta. Ah, não, Rodolfo, ele criou 8 universidades. Gente, o que é 8 universidades perto do déficit educacional que o Brasil tem do ensino superior, do ensino fundamental? Você tá entendendo? E olha pra vocês verem uma coisa interessante. Se vocês pegarem o ranking lá dos países mais alfabetizados, todos eles têm uma coisa em comum. Não todos, a esmagadora maioria deles. Você sabe qual que é o que eles têm em comum? Ou eles são países socialistas ou eles são ex-repúblicas soviéticas. Eu adoro quando essa galera fala, não, o PT é de esquerda. Gente, de esquerda pra onde? Aonde que tem de esquerda? Criou 8 universidades, era pra ter criado 30. Ah, não, ele investiu em educação. Ele fez a reforma do currículo escolar, ele aumentou o salário dos professores, ele criou um plano de carreira decente para os professores. Não é porque ele fez uma ou outra coisa, quer dizer que você pode falar, ah, não, e tal. Fez pequenas reformas ali, construindo as universidades públicas. Sim, gente, mas aí que é a questão, o quão efetivo isso é. O SUS, ele é uma reforma que ele tem impacto, porque ele tem capilaridade. Você vê diversas camadas da população interagindo com aquilo ali, mas uma universidade não é qualquer um que entra. Né? Tem isso, tem várias coisas. E aí entra a questão, ó, da política de drogas, você tá entendendo? Foi o partido que mais investiu no aparelho de repressão, nas polícias, no exército. Vamos lá. Que o governo Lula assim, fala assim, mesmo, vou fazer essa reforma agora, vou pra cima, tal. Cara, Isso que o Jonas falou tá certo, velho. Sabe o que é que tu vai conseguir lembrar? Briga com a classe média. A classe média reacionária não queria cota. agora tá comprando com agronegócio, tá? Não, tá não. No discurso pelo menos tá. Não, nem Só no isso. discurso. Não, o Lula não fala de reforma agrária faz 6 meses. Sim, mas é morde a sopra, né? Mas assim, ó, o PT comprou a classe média reacionária. Mas ele não pisou no calo de ninguém, não comprou uma briga, eu tô da, tentando lembrar. da burguesia, não. De quem que ele... Não, é isso. A classe média reacionária, que é racista, não gosta de povo. Aí ficou puta porque tinha pobre muito no aeroporto. Aí não queria ter mais concorrência à universidade. Aí ficou puto com as cotas. Aí odeia pobre porque agora não dá mais para ter uma empregada doméstica que vive. Tem que reduzir a evasão escolar e promover a educação de base de qualidade em paralelo ao fortalecimento do ensino superior. Exatamente.
tá ligado? Não é só construir universidade. E, cara, o cara sintetizou numa frase de forma impecável o que eu tinha que ter dito, tá ligado? É isso aí, ó, tem que combater a evasão escolar, trazer o jovem para dentro da escola, tornar a escola um ambiente agradável para o jovem. Não, cara, as escolas que a gente conhece hoje, eles são feitas no formato de prisão. Já pararam para olhar para a escola de vocês? Isso é muito mais visível em escola pública, tá? Mas quem estuda em escola pública, se parar para olhar bem, a escola é igualzinho uma prisão. Tem grade nas janelas. A escola é um ambiente hostil para o jovem. Quando a gente fala de fazer uma reforma no sistema de educação, não é só mudar o currículo, é mudar a estrutura, é mudar a lógica do ensino, é mudar basicamente tudo. É começar o sistema de educação do Brasil basicamente do zero, tá ligado? Para aí você atacando esses pontos, você tornando a escola um ambiente mais agradável, consequentemente, o jovem vai ter mais prazer em estudar, vai despertar o interesse do jovem pela escola. E aí você pode desenvolver pequenos laboratórios ali, tanto de química, quanto de física, quanto de tecnologia, quanto de matemática, você entendeu? Quanto de estudos de ciências humanas. E aí você vai aproximando o jovem da produção científica, do saber científico. Consequentemente, você vai poder, às vezes, fazer teste de aptidão para ajudar a orientar o jovem para quais aptidões. Para que área do conhecimento ele tem mais aptidão. Então é um longo processo para se chegar num resultado que você pode falar que é socialmente adequado. Qual que foi a grande reforma que o Lula fez nessa direção? Nenhuma, né? E nisso que o Jonas fala, ele tá certo. Vi lá por 500 conto, e aí eu dei o Bolsa Família, porque com o Bolsa Família criou uma possibilidade ali maior da galera dizer assim, oxe, já tem uma rendinha aqui, vou cobrar um pouco a mais pra Exato. passar, pra lavar, pra limpar e tal. Então, foi essa briga. Essa briga. Sério, com a classe média reacionária. Caralho, Alan, é difícil o ensino fundamental. É difícil ensino municipal no interior do Brasil. Eu tenho mais de 15 amigos que infelizmente evadiram. E cara, isso é muito comum. E a evasão da escola não é só porque a escola não é interessante, é porque às vezes o cara tem que largar a escola para trabalhar, para botar comida em casa. Porque para a mãe dele vale muito mais ele trabalhar e comprar um saco de arroz do que ele voltar com a nota 10 no boletim, cara. Nota 10 não põe comida no prato. Vocês entendem? Nota 10 não põe comida no prato. Esse é o ponto. Área fascistoide Que é válida, tá? que se informa pela Mas, Veja, que cara, só lê merda. Nenhuma burguesia, Mas nenhuma vamos lá, elite. com agronegócio, com capital estrangeiro, banco, com não. banco, com mineração, vamos lá. Com nenhum ramo de... Com mídia, um monopólio de mídia, qual foi a briga? Com a Globo? Não, né? Não, a Globo ganhou rios de dinheiro. É. Inclusive, a Globo voltou a ser a emissora que mais recebe verbas governamentais agora que o governo Exato. Lula voltou. É. Isso é verdade. Isso é verdade. E aí entra aquela questão, gente. O que o Jonas falou tá correto. Eu só vou discordar num ponto. O Lula não fez reformas. Ele não fez grandes reformas. Ele criou, se não me engano, foi 8 universidades públicas. Eu não sei quantos institutos federais. Eu acho que já tem plano para abrir 15 novos institutos federais. Mas aí que entra a questão, gente. Criar o Instituto Federal não garante que o povo vai ter acesso a isso. Se vocês pegarem o recorte econômico que tem dentro desses institutos, vocês vão ver que é a classe média e filho de rico que está dentro desses lugares, gente. Filho de gente que já tem dinheiro, não é pobre que acessa esse tipo de coisa. Até porque tem processo seletivo, tem inúmeras outras coisas que influenciam nesse tipo de coisa. Né? Aqui na cidade onde eu estudo, tem uma escola que ela é controlada pela universidade, né? E você tem o Instituto Federal. O Instituto Federal é processo seletivo. Essa escola que é controlada pela universidade, né? É sorteio. Sorteio. Você tá entendendo? Você está sorteando vaga de escola. É problemático. Enquanto não se atacar o problema pela raiz, enquanto a gente não parar de tratar mercadoria, educação como mercadoria, a gente não vai caminhar para frente. A gente tem que fazer igual a China fez, proibir lucro na educação. E eu vou além, a gente tem que proibir lucro na saúde, porque aí sim a gente vai ter uma reforma realmente efetiva, né? Mas eu acho que é isso que eu tinha para falar, né? Aqui na tela tem outros símbolos, tem outro vídeo para você, o símbolozinho do canal. Se inscreve aí, deixa o like, tá bom? Beijo no seu coração. Até a próxima. Falou!